Opa, bom, Prometheus mostrou que revisitar alguns filmes pode ser até muito bom e recompensador às vezes. Mas será que Alien Covenant entra nesse meio de campo? Pra saber, vamos ter que revisitar ele no Revisitando Franquias de hoje. Então, simbora! A história começa com uma nave colonial chamada Covenant indo direto para um planeta chamado Origai 6. Nessa nave a gente tem mais de 2.000 colonos e alguns embriões, além, é claro, da tripulação. Durante essa viagem, um evento cósmico danifica a nave e mata o capitão, que aqui era interpretado pelo James Franco. A tripulação é acordada pelo androide da vez, o Walter, e ele faz com que eles saíssem do seu sono criogênico para consertar a nave. Enquanto eles estão arrumando ali a nave, eles recebem um sinal de som. Esse sinal é vindo de um planeta ali próximo e parece ser bem mais adequado para receber vida do que o planeta que eles estavam indo, o Origai 6. Esse sinal parece ter vindo de uma mulher que está cantando Country Roads, Take Me Home, do John Denver. Eu entendo, ela tá certa. Essa música vale a pena. Após descobrirem que era uma pessoa viva que estava mandando essa mensagem e contra as orientações da segunda no comando, a Tenente Daniels, o novo capitão aqui, Warren, decide investigar esse planeta. Ao aterrissar, as pessoas descobrem que definitivamente aquilo ali era um planeta habitável. Mas por que será que ninguém vive ali mais? Eles também encontram restos da nave em que a Dra. Shaw e o David utilizaram para escapar do planeta no qual a gente viu no filme anterior, e eles também descobrem uma vegetação totalmente estranha. Essa vegetação estranha, ela solta alguns esporos. Eles não veem, mas a gente vê, e a gente vê que entrou no corpo deles, como se fosse algum mosquitinho tentando infectar eles. E como a gente está falando de infecção, 2 dos tripulantes dessa viagem de exploração a esse planeta são infectados por esses mesmos esporos, e esses esporos se desenvolvem rápido, de forma VaptVupt mesmo, sabe? Com isso, as criaturas aliens saem de dentro deles de todas as formas possíveis, saindo um até das costas do cara, que é uma cena bem interessante e bem marcante, eu diria. Enquanto eles lutam com esses 2 aliens que surgiram desses seus amigos de tripulação, a nave deles é explodida, mas calma que eles são salvos pelo androide David. David leva a tripulação para uma espécie de cidade que está em ruínas, e a gente vê muitas carcaças de corpos ali também. Ali o David fala que ele e a doutora Elizabeth Shaw foram para aquele planeta após os eventos de Prometheus que a gente viu no último filme. David, ele fala que a doutora Elizabeth Shaw não conseguiu resistir com o impacto do pouso, né? Porque eles tiveram que fazer um pouso de emergência, um pouso forçado, e ela não conseguiu sobreviver a esse impacto. Pelo menos é o que ele diz. E o David se mostra até bem amigável com o Walter, abrindo espaço para debates sobre evoluções de inteligência artificial, podendo elas até mesmo criarem algo novo, como uma música em uma flauta, como eles estão fazendo naquela cena bem... Eu achei muito interessante essa cena, principalmente esse debate do David, né? Eu já falei desde Prometheus que eu acho esse debate que o David traz muito interessante. O David acaba revelando para o Walter que ele jogou todas aquelas urnas com líquido preto em cima daquela população que eles viram na ruína da cidade, fazendo com que todos morressem. Foi esse um dos primeiros momentos, ou um dos primeiros passos para o David começar a testar seus experimentos, criando não só o caos para uma população, mas também criando vida, como os xenomorfos que ele foi criando e adaptando ao longo do tempo. Mas estava faltando só uma coisinha para o David conseguir fazer a criação dele perfeita, segundo ele. E o nome disso era um hospedeiro perfeito. Então, você já viu, né? A tripulação da Covenant descobre a verdade sobre o David e até tenta escapar do planeta. Mas como estão sem nave, eles não têm muita opção a não ser esperar. E nessa espera eles são atacados por vários xenomorfos. O Walter, que é o androide a bordo da Covenant, e que é uma versão mais avançada do David, acaba confrontando o androide que a gente viu do filme de Prometheus. E ele meio que direciona a luta só para os 2, tentando salvar a tripulação da própria nave, para que eles escapem. A Daniels e o Tennessee, eles conseguem até voltar para a nave Covenant, junto com o Walter. Mas junto com eles também aparece um xenomorfo. E como desgraça porque é bobagem, esse próprio xenomorfo
consegue matar 2 tripulantes dessa nave. E como ele conseguiu entrar ali, ninguém sabe de verdade, eu acho que pouco importa aqui pro filme. O que importa é que esses tripulantes conseguiram se livrar desse alien maligno. Aí o Walter coloca a Daniels para o seu sono criogênico e faz com que os outros tripulantes que sobreviverem também voltem para o seu sono. Só que um pouquinho antes dele colocar a Daniels para dormir, ela que seria a última dos tripulantes, ele meio que deixa entender para ela que ele não é o Walter, e sim o David. Então esse filme encerra com o David tendo total controle sobre a nave, tendo acesso a vários colonos e trazendo ali suas experiências para dentro da nave, com outros aliens e outros xenomorfos para que ele pudesse criar mais. Bom, se eu gostei de Prometheus pelo plot do David, aqui deveria ser meu parque de diversões, né? Pois é, não é bem assim. De longe, eu posso afirmar assim, de longe, o conflito entre os androides é o que mais me deixa empolgado com o filme. É claro que o Michael Fassbender faz com que esse plot seja muito mais tragável para mim por conta da sua atuação, trazendo 2 personalidades para 2 androides diferentes, o David e o Walter. Isso é interessante demais e é uma atuação muito boa do Michael Fassbender. O que joga contra esse filme, para mim, principalmente contra esse filme, é o descarte da doutora Elizabeth Shaw. Ela teve um filme inteiro para ser construída como uma personagem relevante para essa trilogia que a gente está acompanhando. Eu até cheguei a falar isso no Revisitando Franquias com o Prometheus. Só que aqui nessa sequência ela foi resumida a uma cena de morte que é bem broxante. E o que é mais tenso é porque a protagonista desse filme aqui, Daniels, não tem a mesma força, não tem o mesmo peso narrativo que a Elizabeth Shaw teve lá no Prometheus. E aí, infelizmente, a gente faz essa comparação direta porque as 2 protagonistas são personagens femininas, juntamente com o David. Então a gente vê o David e o Walter mantendo o nível, mas as 2 protagonistas não conseguindo manter esse nível, nem conseguindo levar a trama para lugares diferentes. No entanto, eu não descarto esse filme por 2 motivos principais. Um desses motivos é que a gente está falando de um diretor famoso que deu origem a esse universo de Alien. Então coesão e qualidade técnica a gente tem aqui. O segundo motivo pelo qual eu não descarto esse filme por completo é que esse é um filme completamente afetado pelo estúdio. Desde o nome do filme até os clichês que a gente tem nessa própria franquia, Alien Covenant sofre com o posicionamento do estúdio para com esse filme. Isso tudo em busca de mais dinheiro com o nome da franquia. Com essa visão de buscar mais e mais dinheiro, você vê que diminui um pouco na quantidade de investimento que a gente tem para esse filme. Então as locações, os efeitos, tudo isso sofre um pouquinho com essa falta de investimento. Isso tudo porque Prometheus não foi um sucesso tão grande assim de bilheteria, então não poderia ter tanta certeza para apostar nesse filme aqui. Com isso, restou para o diretor do longa, o Ridley Scott, jogar com o que ele tinha, né? O principal problema é que ele não jogou tão bem assim e não conseguiu dar tanta relevância para essa trama aqui. Alien Covenant não é tão ruim assim, mas pelo amor de Deus, também não é nada bom. Ele é um filme medíocre, totalmente esquecível. Só que assim, totalmente esquecível para as situações que a gente tem no mundo que a gente vive é quase que um crime. Eu é que não vou ficar defendendo esse filme aqui, mas assim, nem tudo na vida é 8 ou 80, né? Principalmente quando a gente fala de um filme de trilogia que parece ter algo mais para contar de uma franquia famosa, principalmente trazendo o seu criador. E aí tem um debate sobre criação e criador com o próprio Ridley Scott, tá? Bem interessante. Simbolismos, eu gosto. É uma pena que a gente não vai ver essa finalização de trilogia que o próprio Ridley Scott queria para a origem do universo Alien. Esse foi o Revisitando Franquia da vez com a saga Alien, né? O segundo vídeo sobre essa saga, mas eu acho que vai ter mais vídeos. Até porque, que nem eu falei no vídeo de Prometheus, eu gosto bastante dessa franquia. Aqui embaixo tá passando as minhas redes sociais, na descrição também tem o meu @ do Letterboxd, se você quiser me seguir lá. Também tem aqui embaixo, links para o Pitacos do Leleco, caso você queira ver alguma crítica lá. E eu tô ansioso pra caramba, Alien Romulus, que vai estrear já já, e vai ter crítica aqui no canal também. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo, viu? Tchau, tchau!